Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Não Desista. E quando nós falamos sobre não desistir, eu quero deixar claro que estamos falando sobre o que é mais importante na vida de cada um de nós aqui essa noite. Não desistir daquilo que é primordial na vida de cada um de nós aqui essa noite. Não desistir daquilo que é o eixo, o centro, aonde tudo o mais gira em torno na vida de cada um de nós aqui essa noite. O que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos aqui é para o valor da nossa fé. O valor daquilo que nós carregamos e onde todos os outros valores que nós temos na vida gravitam em torno desse valor primário, que é a nossa fé, que é aquilo que nos liga a Deus, que é aquilo que nos faz ganhar sentido de vida, que é aquilo que revela, através das Escrituras, quem Deus é para nós. Porque nós nos apegamos àquilo que as Escrituras falam a respeito de Deus por meio da fé. Então, eu quero chamar cada um aqui, essa noite, a não desistir da sua fé, a não desistir desse presente, desse valor que é tão primordial na vida de cada cristão, na vida de cada pessoa, na vida de cada ser humano. Como é triste você ver um ser humano que perdeu a sua fé, que perdeu a visão de que existe um Deus, e esse Deus é o Deus de amor, esse Deus é um Deus justo, esse é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, e que Ele alcança o nosso coração misericordiosamente, e misericordiosamente nos atrai para esse amor que Ele é. Não é só um amor que Ele tem, é um amor que Ele é. Nós nos apegamos a esse Deus e nós nos apegamos a esse amor nos doado por Deus por meio da nossa fé. E eu quero dizer ainda que a fé é algo tão importante que se existe um levante das forças das trevas, se existe uma contraposição do mundo à vida cristã, ela só existe porque o interesse, tanto do império das trevas, quanto toda a organização mundana, servem para tentar destruir a nossa fé. Não serve para simplesmente nos entristecer, simplesmente causar dor, não serve para tirar a nossa paz, mas toda a ação maligna nesse mundo e toda a ação do mundo, ou seja, dos valores contrários aos valores divinos que são propagados nesse mundo, também, por uma ordem maligna, servem para poder minar a sua fé. Certa feita, Pedro chega até Jesus e, contrário, Jesus chega até Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los. E Pedro, então, escuta aquilo, e provavelmente isso chocou o coração de Pedro. Mas Jesus, continuando a sua fala, diz: mas eu roguei por vocês. E esse rogo de Jesus é um pedido incessante diante de Deus. É colocar e apresentar essa situação diante do Pai. Mas esse rogo de Jesus tinha um aspecto muito preciso da sua vontade. Qual era a vontade de Cristo enquanto Ele estava diante de Deus Pai, rogando pelos apóstolos, porque o diabo queria peneirá-los? Ele diz: eu roguei por vocês, para que vocês, depois de tudo, permaneçam firmes na fé.
Ele não fala, olha, eu roguei para que vocês não enfrentem momentos de dificuldade. Eu não roguei para que vocês deixem de enfrentar as frustrações da vida e do dia a dia. Eu não roguei para que vocês deixassem de enfrentar as adversidades do mundo, ou mesmo que vocês não tivessem nenhum tipo de levante contrário do império das trevas. Não, eu roguei para que vocês permanecessem firmes na fé. Eu roguei por aquilo que é essencial. Eu roguei por aquilo que é primordial. Eu roguei para que a fé de vocês fossem fortalecidas. Hoje, eu quero, da mesma maneira, rogar a Deus, para que, independente da situação que você, eu, todos nós aqui, estivermos passando, sejam momentos bons e de euforia, que também tem lá a sua característica muito própria para nos afastar de Deus, ou sejam momentos de dificuldades, solidão, tristeza, dor, angústia, machucadura no coração, que também tem profunda eficácia para nos afastar do Senhor e nos fazer naufragar na fé. Nos fazer naufragar na fé. Eu oro para que a nossa experiência, hoje à noite, seja também a experiência do Pedro, daquele Pedro que estava no barco, junto com os outros apóstolos, e de repente vem alguém caminhando sobre as águas, diante da tempestade, cortando o mar revolto e os ventos bravios, e indo em direção ao barco, eles pensam ser um fantasma, e Jesus diz, não temas, sou eu. E Pedro fala, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E então ele fala, vem. E Pedro pula do barco, desce, começa a andar sobre as águas. E de repente, diz as Escrituras, que ele tirou os olhos de Cristo e colocou os olhos no vento. E aí ele começou a afundar e gritar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vou perecer. Então Cristo vai até ele, toma ele pela mão e o puxa novamente para cima. E diz, homem de pequena fé, porque duvidou. Porque duvidou, e então ele o coloca novamente no barco. A minha oração aqui é para que cada um de nós sejamos esse Pedro, que um dia desceu do barco, e se por um acaso estamos aqui afundando, que possamos hoje gritar, Senhor, eu não quero desistir, Senhor, eu estou afundando, mas eu sei que posso encontrar socorro em Ti, Senhor, eu posso estar naufragando, eu posso estar indo a pique, mas eu sei, Senhor, que eu posso recorrer a Ti, porque Tu és o Deus soberano que pode me trazer à tona novamente. Minha oração é para que nós possamos não desistir diante das muitas águas que tentam nos submergir na vida, no dia a dia. Para que nós não desistamos diante das adversidades. E para isso, eu gostaria que nós lêssemos uma carta de Paulo, que corria o ano por volta de 65 depois de Cristo, e Paulo, o apóstolo, resolve escrever essa carta. Uma carta para um jovem discípulo a quem ele tinha como um verdadeiro filho na fé, um jovem que ele conheceu numa cidade chamada Listra, e que foi criado pela sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, e depois de longos anos, caminhando junto com Paulo, caminhando nas viagens com Paulo, pregando, anunciando o Evangelho, plantando igrejas, esse jovem acabou como pastor na igreja da cidade de Éfeso. E agora estava sofrendo profundas pressões de todas as partes, pressões do mundo, pressões dentro da igreja, pressões de heresias que entravam na igreja, pressões de homens maus que estavam tentando entrar na igreja e manipular os irmãos e fazer mal aos irmãos. E agora, Timóteo, o filho da fé de Paulo, está numa situação crítica,
e recebe uma carta de Paulo a fim de consolar o seu coração, para que ele não desistisse. Então, abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3. Diz aí: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Até aí. Agora, Paulo está escrevendo uma carta para o seu filho na fé, Timóteo, para que ele possa, irmãos, ser consolado diante de tantas dificuldades. É um jovem pastor que está enfrentando oposições dentro da igreja e com certeza está com o seu coração machucado, com o seu coração magoado. Todos nós enfrentamos momentos em que o nosso coração ele é machucado, o nosso coração ele é magoado, nós nos sentimos frágeis, fracos, sozinhos, debilitados, nós nos sentimos enfraquecidos, nós nos sentimos isolados e nós precisamos de consolo. Essa mensagem, a mensagem dessa noite, tem a finalidade de encontrar o seu coração e servir de consolo para o seu coração, ao mesmo tempo, instruir você com relação às situações difíceis que nós enfrentamos. As situações que nos cercam, que nós precisamos enfrentar dia a dia, mas também precisamos entender como enfrentar e quais são as intenções dessas situações que nos ocorrem dia a dia, quais são os propósitos que o mundo tem de nos pressionar e o que ele quer de fato fazer, o que ele quer de fato formar em cada um de nós com essas pressões. Por isso, quando nós dizemos não desista,
nós estamos falando, não desista daquilo que é fundamental. Não desista daquilo que te constrói. Não desista daquilo que te torna quem você é. Não desista da sua fé. Não desista da sua fé em Cristo. Não desista da sua fé em Deus. Portanto, quando Paulo ele escreve a sua carta a Timóteo, ele vai mostrar a Timóteo algumas situações que ele deveria enfrentar e não desistir diante delas. A primeira delas é: não desista diante das pressões e das dificuldades da vida. Não desista diante das pressões e das dificuldades da vida. O texto no versículo de número 1 começa assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Talvez a sua Bíblia esteja tempos difíceis. Essa palavra, ela só é usada no Novo Testamento em um outro local, em Mateus, no capítulo 8, quando Mateus está narrando a história do endemoniado gadareno, ou dos endemoniados gerazenos. Quando eles saem dos sepulcros e eles vão até Jesus, eles estão em um estado terrível, eles estão em um estado de fúria. Esse estado de fúria, essa palavra fúria no texto, porque eles estavam furiosos, é a mesma palavra que Paulo vai usar nesse texto para dizer que os dias serão difíceis, ou seja, serão dias furiosos, serão dias de levante do maligno, serão dias em que coisas verdadeiramente terríveis irão acontecer. Paulo está aqui utilizando duas perspectivas para tratar com Timóteo. Ele está falando a respeito de uma perspectiva futura, escatológica, quando ele olha para o fim de todas as coisas, quando o retorno de Cristo para levar a sua igreja estiver próximo, nós sabemos que o mal, ele tomará conta até que Cristo volte. Então, Paulo está olhando para o futuro e está dizendo, olha, chegará o dia em que o mal ele vai se estabelecer de tal forma que nossa única esperança será o retorno de Cristo, e essa esperança se concretizará. E nós podemos olhar para o futuro com esperança que o nosso Cristo voltará para nos buscar. Mas ele também tem uma perspectiva imediata, uma perspectiva para o seu próprio tempo, porque quando ele diz os últimos tempos, ele não fala apenas do fim, mas ele fala desde os dias em que Jesus pôs o pé nessa terra. Porque desde os dias em que Jesus pôs os pés nessa terra, nós já estamos vivendo os últimos tempos, segundo as Escrituras. Então agora Paulo começa a fazer uma análise das circunstâncias, ele começa a fazer uma análise do seu mundo, ele começa a fazer uma análise do seu tempo. E ele está dizendo, olha, não é só que os tempos serão furiosos lá na frente, mas é que os tempos já são furiosos agora, e se você permitir, Timóteo, eles vão ser tão malignos, eles vão ser tão terríveis, que eles vão consumir a sua fé. Eles vão roubar de você aquilo que é mais precioso, eles vão roubar de você aquilo que te constrói, aquilo que te faz, aquilo que te edifica, aquilo que te segura e que te firma, que é a sua fé. Portanto, ele vai dizer, Timóteo, todos esses problemas, todas essas dificuldades e todos esses tempos furiosos podem ser percebidos na conduta humana, em como o ser humano está se distanciando de Deus. É por isso que ele vai então dar 19 situações, 19 práticas, 19 posturas do ser humano que são contrárias à vontade de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Paulo nos ensina a olhar para o futuro, mas também a olhar para o nosso tempo. E entender quais são as dificuldades, quais são essas fúrias que o mundo ele tenta trazer para as nossas vidas a fim de sufocar a nossa fé. Segundo o escritor Leslie
Newbigin, ele vai dizer o seguinte: a igreja está lentamente despertando e compreendendo que a modernidade é o inimigo mais poderoso que ela já enfrentou em 2000 anos de história. Ele vai olhar para o nosso tempo e fazer a análise histórica do momento em que nós estamos vivendo. E ele vai dizer, olha, o momento mais crítico da fé cristã não foi quando César estava iluminando os seus jardins com os cristãos amarrados em troncos e nos seus corpos eram ateados fogo. Não foi o tempo em que os cristãos eram levados para o Coliseu para serem comidos por leões. Não foi o tempo em que Tertuliano disse que o mundo estava banhado de sangue por causa da intensa perseguição contra os cristãos. Não foi no tempo da Reforma Protestante, quando a igreja, detentora do poder e corrupta e corrompida daquela época, havia dominado de tal maneira a vida das pessoas que as mantinha aprisionadas numa escuridão de conhecimento, numa escuridão de alienação de Deus, numa escuridão de dominação, porque era um relacionamento com Deus baseado no medo, nas trevas, de uma igreja que simplesmente oprimia as pessoas pelo medo e fazia com que as pessoas servissem a Deus pelo medo. O medo da danação eterna, o medo do inferno eterno, era uma pressão constante na cabeça das pessoas, aonde as pessoas iam à igreja e serviam na igreja por causa do medo e não por causa do amor de Deus. Nenhum desses momentos foi tão crítico, foi tão furioso, quanto o momento que nós estamos vivendo agora, que é o momento que nós denominamos como modernidade. A modernidade, ela tem perigos que são claros, evidentes, mas também tem perigos que são sorrateiros. São perigos que são mais danosos do que todos os perigos que nós vimos durante toda a história da humanidade. A modernidade, ela traz consigo alguns conceitos, e ela pode ser definida a partir desses conceitos. Em primeiro lugar, o que é modernidade? É o estabelecimento da ciência como fonte de verdade. Desde que a modernidade se iniciou com o iluminismo, a maneira de se entender a verdade também mudou. A verdade agora já não é mais absoluta a partir da revelação de Deus. Não é mais aquilo que nos fala a respeito de Deus. Não é aquilo mais que dimana, que chega até nós a partir de uma reflexão acerca do caráter santo de Deus. Mas agora a verdade é tudo aquilo que é estabelecido pela ciência. Então a ciência disse que aquilo é verídico, então nós aceitamos. Os postulados científicos passam a ter, na modernidade, a titularidade da verdade. Ou seja, eu não estou aqui dizendo que a ciência não fala sobre verdade. Eu não estou aqui dizendo que aquilo que a ciência arroga como verdade é mentira. Eu estou dizendo que ela assumiu aqui a responsabilidade de ser a detentora de todas as verdades. E isso não pode, porque tudo aquilo que a ciência não consegue provar, então passa a ser mentira. E a ciência não consegue provar a existência de Deus. A ciência não consegue provar a salvação que nós acolhemos por meio da fé no coração, a partir de Cristo e o Cristo crucificado. A ciência não pode arrogar para si ser detentora de toda a verdade, mas é isso que nós encontramos na modernidade. E nós não reconhecemos que isso traz consigo um espírito religioso por trás da ciência também. Porque crer em todos os postulados da ciência também é uma religião, porque religião é tudo aquilo que você precisa usar a fé para acreditar, a fé para crer. E tem muitas coisas que a ciência postula como verdade,
que, na verdade, você precisa usar a fé para acreditar. Em primeiro lugar, você acredita no Big Bang, que tudo surgiu a partir de uma explosão? Isso é um postulado científico, mas é apresentado pela ciência como verdade, mas é uma teoria. Por quê? Porque não pode ser provado. As pessoas aí fora acreditam que o homem, ele vem do macaco, ele é uma evolução do macaco. Isso é um postulado científico que é apresentado como verdade. Não pode ser apresentado como verdade. Por quê? Porque não pode ser provado cientificamente. Mas é apresentado como verdade aí fora, para todos. E as pessoas que acreditam nisso também precisam acreditar pelo mesmo pressuposto que nós acreditamos em Deus, que é a fé. Você só pode acreditar que o mundo veio de uma explosão por causa de fé, e você só pode acreditar que o homem veio do macaco por meio da fé. É tudo crença. E nós não entendemos que muitos dos postulados da ciência arroga para si também a exclusividade de acabar se tornando uma religião. Irmãos, a modernidade traz consigo também ritmos de mudanças aceleradas. Nós todos os dias temos novas tecnologias surgindo. As coisas mudam rapidamente. As verdades, às vezes, mudam rapidamente. Nós tivemos a palavra cunhada no ano passado, a palavra mais importante do ano passado foi a pós-verdade. A pós-verdade, porque agora cada um é capaz de postular a sua própria verdade. E por quê? Porque as coisas mudam rapidamente, os conceitos, os valores, os princípios. Aquilo que se entende como verdade muda rapidamente, o conhecimento avança extraordinariamente. Na modernidade, nós também observamos que esse escopo de mudança, ele não é centralizado, ele não é localizado. Uma mudança que acontece aqui na pequena cidade de Cascavel, amanhã ela já é conhecida no mundo inteiro. Antes da modernidade, qualquer mudança que acontecia, ela era muito localizada, ela ficava às vezes em um condado, ela ficava às vezes em uma região específica, ou atingia até mesmo um país. E demorava décadas para atingir uma amplitude maior. Hoje não, em questão de segundos, em questão de minutos, em questão de horas, nós já estamos sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Ou seja, a modernidade trouxe consigo a globalização. A modernidade também trouxe consigo a mudança no papel das instituições sociais, como família e igreja. Ou seja, existe hoje conceitos sendo formados a respeito dessas instituições que não eram comuns há tempos atrás. Por exemplo, hoje existe o conceito de que religião é mito. Toda religião precisa ser transformada em mito e ser conhecida apenas como mito. Existe hoje a relativização dos valores morais. Ou seja, se você pertence a alguma religião que tem algum valor ético e moral, você não pode apresentar esse valor como sendo absoluto para todos os povos. Por quê? Porque agora tudo é relativo e a minha visão pode ser diferente da sua visão, o meu pensamento pode ser diferente do seu pensamento, o que garante a relativização dos valores, apresentando ao mundo uma pluralidade de possibilidades que faz com que o ser humano não tenha mais unidade de pensamento, unidade com relação àquilo que é ético, ou unidade com relação àquilo que é moral. Existe a transformação no papel da família e também no modelo da família. Hoje, nós não temos mais o modelo de família tradicional. Pai, mãe e filhos. Hoje você pode ter pai, pai, mãe, mãe. Você pode ter uma infinidade de outros modelos de família que vêm surgindo, cada vez novos modelos. Famílias onde você tem um humano e um cachorro, você tem
um humano e um objeto, e famílias vão se construindo hoje a partir de uma série de possibilidades com relação aos modelos que estão sendo construídos hoje. Mas também existe também um novo pensamento com relação à ação da família, que é diferente de antigamente. A família e a construção dos valores e dos princípios, da correção e da construção do caráter, isso era tudo responsabilidade da família, e se construía dentro da família. A educação era a responsabilidade da família. Hoje isso foi terceirizado, e hoje isso faz parte também da responsabilidade do Estado, foi terceirizado pelo Estado, e o Estado cada vez mais está arrogando para si o direito e a responsabilidade de construir aquilo que eles acreditam ser família, e aquilo que eles acreditam ser educação, e ser um modelo correto de ética e moral para as nossas crianças, para os nossos filhos. Na modernidade muita coisa muda. O desenvolvimento de uma sociedade, nós encontramos um desenvolvimento de uma sociedade que é majoritariamente urbana, que vive todos os dias não para outras pessoas, não para o próximo, não para o relacionamento. É uma sociedade isolada, uma sociedade que busca conforto das tecnologias, que busca cada vez mais desfrutar dos prazeres que a própria modernidade oferece, tornando as pessoas cada vez mais materialistas e espiritualmente superficiais. Tudo isso nós encontramos, irmãos, na modernidade, e é isso que caracteriza a modernidade. E nós precisamos entender que essa modernidade traz perigos como nunca antes percebidos na história da humanidade, que são perigos para tentar fazer com que a nossa fé define, tentar roubar a nossa fé e tentar destruir a nossa fé. Nós vemos nos nossos dias 3 áreas que são muito difíceis. A primeira dela é o aumento exponencial da perseguição ao cristão. Nunca antes na história da humanidade, nem durante o Império Romano, nós tivemos tanta perseguição ao cristianismo quanto nós temos hoje. Nunca foram mortos tantos cristãos no mundo quanto é visto hoje na cristandade espalhada pela face da terra. Existe a perseguição física, que são aqueles cristãos que são presos em contêineres, que ficam às vezes meses lá dentro, anos lá dentro. Perseguição física, onde eles são decapitados. Perseguição física, onde essas pessoas são expulsas da sua terra, onde as casas delas são marcadas com a letra N na língua árabe, para designá-los como nazarenos, e eles são expulsos dali sob pena de morte se voltarem. Nunca antes nós tivemos tanta perseguição física, mas também nós temos uma perseguição velada. É uma tentativa de condenar e marginalizar os conceitos morais e éticos da religião cristã. É quando alguém chega em plenário, quando alguém chega dentro do nosso Senado, dentro da casa dos nossos poderes, e fala que a Bíblia precisa ser extinguida do nosso país, que os cristãos são um problema para o nosso país, como nós vimos na publicação da revista Veja há pouco tempo. Quando nós começamos a sofrer esse tipo de perseguição velada, nós também precisamos entender que a nossa fé está em risco. Porque cada vez que o seu filho põe o pé na escola, cada vez que o seu filho põe o pé na faculdade, a fé dele está sendo confrontada, os valores deles estão sendo confrontados, e eles estão sendo
minados e tentam miná-los na tentativa de formar neles os valores mundanos, os valores anticristãos, como tem sido propagado no mundo aí fora hoje. Isso não é um problema, irmãos. Nós não estamos aqui para dizer: o seu filho não deve ir para a faculdade, o seu filho não deve estudar. Nós estamos aqui para falar como Jesus disse a Pedro. Nós não oramos para que nós não passemos por dificuldades. Nós oramos para que a nossa fé seja fortalecida. Nós estamos aqui não para deixar de enfrentar dificuldades, mas para permanecermos firmes na fé. Outro problema dos nossos dias é a multiplicação dos vulneráveis sociais. Cada vez mais nós temos pessoas que estão vivendo abaixo da linha de pobreza. Nós temos aquelas pessoas que vivem em situação difícil e nós temos aquelas pessoas que vivem em situações críticas. A pessoa que vive em situação difícil é aquela que tem pelo menos um prato de comida, uma refeição por dia. As pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, que estão em situação crítica, são aquelas que não têm nenhuma refeição por dia. E isso tem aumentado cada vez mais na nossa sociedade. O que acontece é que a modernidade, quando ela chegou, ela trouxe consigo uma promessa de prosperidade para todo mundo. Agora todo mundo pode ter bens de consumo. Agora todo mundo pode ter aquilo que quer. A modernidade chegou e vai trazer sucesso e boa vida para todo mundo. Mas ela prometeu aquilo que ela não conseguiu entregar. E ao mesmo tempo que uma sociedade ela se desenvolve, ela cresce no seu bem-estar e na sua prosperidade, para que aquilo aconteça, outras pessoas estão sendo expoliadas nos seus direitos, expoliadas nos seus bens, expoliadas nas questões mais básicas da dignidade humana. Elas estão sendo roubadas na sua vida para que outros possam ter aquilo que elas não podem ter. Nós encontramos outro problema na modernidade, que é a proliferação das heresias. Cada vez mais nós temos igrejas se distanciando de Deus, mensagens que estão distantes de Deus, cristãos que estão distantes de Deus, cristãos que são costumistas, cristãos que têm falta de fervor e falta de engajamento na evangelização do mundo, porque não entenderam ainda qual é a sua prioridade e qual é a sua responsabilidade, qual é a sua finalidade e qual é a sua prioridade. Não podemos nos esquecer que a finalidade da igreja é a glória de Deus. Não podemos nos esquecer que a prioridade da igreja é o anúncio do Evangelho. Nós nos esquecemos disso porque estamos vivendo nessa modernidade. Estamos vivendo atrás dessa promessa que a modernidade nos fez e não está nos entregando. Estamos vivendo nessa religião cientificista que diz que ter objetos, que ter tecnologia, um dia vai ser capaz de também nos dar a satisfação que nós esperamos. Nos promete muita coisa que não consegue nos entregar. E nesse afã de conseguir e alcançar todas essas promessas da modernidade, nós estamos nos esquecendo das promessas de Deus. Nós estamos nos esquecendo daquilo que o Senhor eterno nos prometeu. E nós estamos perdendo a nossa fé. Estamos com uma fé cada vez mais superficial e minguante. Não desista. Não desista diante da corrupção e da maldade. Não desista. Do versículo 2 a 5, nós vamos ver Paulo falando das 19 manifestações de maldade da humanidade. Nós poderíamos dividir isso em 3 áreas, em 3 categorias. Primeiro, o rompimento com o relacionamento que nós temos com o próximo, o rompimento com a família e o rompimento com Deus. Paulo vai dizer o ser humano, quando ele
se permite iludir pelo mundo, ele vai romper com o próximo, ele vai romper com a família, ele vai romper com Deus. E ele vai dizer, foge dessas pessoas. Foge desse ambiente. Porque o problema da convivência com a realidade da maldade é que ela nos faz malignos. Todas as vezes que nós nos envolvemos profundamente com o ambiente de maldade, nós acabamos nos fazendo malignos. Foge desse ambiente de maldade. Foge desse ambiente que está construindo você, que constrói o ser humano hoje, que esfria o coração humano e que não permite que o ser humano veja o próximo e que não permite que o ser humano veja a importância da sua fé. Nós não precisamos ser participantes da maldade para sermos maus. Basta nos calarmos e não proclamarmos o bem, que nós já estamos sendo maus por causa disso. Não desista da sua amizade com Deus. Você vai ver que o texto vai dizer aí, essas pessoas são mais amigas do mundo, são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Não desista dessa amizade que você tem com Deus hoje, porque essa amizade não é algo que você deu passo para conquistar, mas quem deu para conquistar essa amizade que você tem com Deus hoje foi o próprio Cristo. O Cristo que deu o passo naquela cruz para morrer e então nos reconciliar com Deus. Não desista de praticar a justiça. Vai dizer aí que as mulheres naquela época estavam em casa e muitas delas com problemas emocionais. E os homens entravam dentro das casas simplesmente para expoliar os seus bens, para explorar essas mulheres na sua fragilidade. Não desista de praticar a justiça. Nós fomos chamados para a prática da justiça, nós fomos chamados para sermos cristãos, expressar a nossa fé cristã, não apenas numa confissão verbal, uma boa doutrina, mas nós fomos para expressar a nossa fé na prática da justiça, irmãos. Na prática da justiça, nós fomos chamados. Não desistam. Não desistam da verdade. Nunca. Não abandonem a verdade pela mentira. Você vai ver no texto que ele vai dizer que dois homens, Janes e Jambres, esses dois homens, segundo a tradição judaica, eram dois feiticeiros que se opuseram a Moisés quando ele foi até Faraó. Quando ele jogou o cajado e o cajado dele virou uma serpente, esses homens também conseguiram jogar os seus cajados e os seus cajados também se transformaram em serpentes. Diz que das 10 pragas, esses homens conseguiram imitar 3 pragas. Ele está falando, olha, toma cuidado porque tem gente que imita Deus. Tem gente que tem aparência de verdade, mas é mentira. Você precisa saber muito bem a verdade para saber identificar aquilo que realmente é a verdade de Deus e aquilo que é supostamente a verdade, que é dita em nome de Deus. Não aceitem aquilo que parece, mas não é. Não desistam da verdade. E por que não desistir? E eu quero acabar aqui. Era metade do século passado, e uma mulher, Ellen Roosevelt, uma inglesa, resolveu ir trabalhar no Congo. E ao ir trabalhar no Congo, ela se deparou com uma situação difícil, de uma guerra civil que estava irrompendo ali. Mas ela não quis sair do Congo e ficou ali trabalhando ainda como missionária, médica e missionária, durante alguns anos. Certa noite, a aldeia onde ela trabalhava foi invadida pelos opositores e ela foi presa. E ela foi presa e ela foi levada para o cativeiro. Ali no cativeiro ela apanhou. Ali no cativeiro quebraram os dentes da boca dela.
Ali no cativeiro, ela se lembrou que o sonho dela era ser casada, mas o Senhor nunca deu a ela a oportunidade de se casar. E o que ela mais temia era ser estuprada. Chega um dia à noite, então, que um dos soldados entra aonde ela estava e a arrasta para um casebre. E junto com outros soldados a espancam, quase à morte, e a estupram. Conta ela que naquele momento ela se perguntava: por que, Senhor? Por quê? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo todas essas coisas? Então ela mesma chegou a uma conclusão. Ainda ali, jogada no chão, suja, ela se lembrou de uma grande promessa de Deus, que dizia: se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos. Isso consolou o coração dela. Depois disso, ela foi resgatada, foi levada de volta à Inglaterra. Ela passa 1 ano em recuperação na Inglaterra. Depois disso, ela resolve voltar para o Congo, novamente. A agência missionária que ela participava não queria enviá-la, mas ela disse: ou vocês me enviam, ou eu vou sem o apoio de vocês. E ela volta para o Congo. Ela passa o resto dos seus anos trabalhando no Congo e pregando em conferências pelo mundo inteiro, para que as pessoas ainda saibam que, apesar da dificuldade, tem pessoas que não desistiram e guardam a sua fé. Quando nós olhamos a vida de quem escreveu essa carta, não é diferente. Paulo está consolando o jovem Timóteo. Onde Paulo está? Paulo está preso. O que está acontecendo com Paulo? Paulo havia acabado de receber a sentença de morte. Ele sabia que ele ia ser decapitado. Ele sabia que ele ia morrer. E ainda assim, Paulo escreve essa carta e diz: de todas as coisas me livrou o Senhor. De todas as coisas me livrou o Senhor. De todas as coisas o quê? Depois você dá uma olhada no currículo de perseguição de Paulo em 2 Coríntios 11. De todas as coisas o quê? Ele está preso e prestes a ser morto. O que Paulo está falando? Ele está preso numa cadeia fria, gélida, condenado à morte, passando frio. Que insanidade é essa? Como homens e mulheres como Paulo e Ellen têm a petulância, irmãos, de falar para que nós aguentemos o sofrimento. Como eles têm a petulância de fazer uma coisa dessa. Como eles têm a coragem descabida de nos desafiar a acreditar em Deus. Como é que eles têm a petulância de chamar a nossa atenção por meio da pregação da sua própria vida, a crermos contra a esperança, como homens e mulheres, durante toda a história, tiveram a empáfia de superar o sofrimento e continuar crendo, e continuar tendo fé em Deus, e de serem capazes de fazer coisas fantásticas em nome de Deus, mesmo diante dos sofrimentos mais atrozes. Como é que essas pessoas têm coragem de mostrar para cada um de nós, aqui essa noite, que nós não podemos e não precisamos desistir, mesmo diante das situações mais complexas, mesmo diante das situações mais terríveis, nós não precisamos desistir. Como eles têm coragem de fazer isso conosco? Se nós queremos desistir, porque às vezes nós estamos cansados demais do nosso trabalho para vir à igreja. Se nós queremos desistir, simplesmente porque a nossa vontade não está sendo feita. Eu não consegui trocar de carro esse ano. Simplesmente porque a vida não está do jeito que eu quero.
Tudo isso porque nós compramos, sabe, a ideia da modernidade, aquela ideia da modernidade que nos prometeu tanta coisa e não nos entregou. Nós compramos essa ideia e ainda estamos esperando a entrega, o correio chegar. E nos frustramos quando não chega. Quando de fato nós deveríamos ter fé nas promessas do nosso Senhor. Nós precisaríamos guardar a nossa fé em primeiro lugar. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E crer, como diz o nosso Senhor, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Como você resiste? Você resiste como Paulo ordena a Tiago, a Timóteo. Lembra da sua fé. Lembra do que você aprendeu e de quem você aprendeu. Lembra das Sagradas Escrituras. Lembra daquilo que Deus falou com você através da leitura bíblica. Lembra daquilo que Deus tem falado com você durante os anos por meio das mensagens. Reaviva no teu coração aquilo que Deus um dia trouxe à tona dentro de você e que formou a base da sua fé. E que nós possamos experimentar essa fé genuína, essa fé livre em Cristo, essa fé que nos faz bobos, essa fé que nos faz embasbacados, essa fé que nos faz quase que crianças, esperando no colo do Pai para receber aquilo que Deus pode nos dar. Essa fé que nos faz genuinamente filhos de Deus, essa fé que nos aproxima dEle e nos faz ter relacionamento real com Ele, e não mera religiosidade de participação mecânica em cultos, mas uma fé que nos faz estar todos os dias aos pés desse Senhor e nos enganjar com aquilo que é a finalidade da igreja, que é o anúncio do Evangelho dEle, porque nós entendemos que se esse Deus, Ele é grande e Ele é o juiz que estava no início de todas as coisas, o Criador que estava no início de todas as coisas, e o juiz que está no final de todas as coisas, e Ele é o único consolo, abrigo e esperança para o ser humano. As pessoas aí fora, que estão iludidas com todas as promessas da modernidade, elas precisam saber dessa notícia. A notícia que eu carrego, a notícia que você carrega. Nós temos essa finalidade, nós fomos chamados para isso. Não desista diante das ilusões que o mundo coloca no seu coração. Você tem algo precioso, você tem algo que ninguém pode tirar de você, nenhuma crise econômica pode tirar de você, nenhum tipo de perseguição pode tirar de você, nem se tirarem a sua vida, alguém vai poder tirar isso de você, que é a sua fé. Guarde isso, porque isso é o bem mais precioso. Não desista. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.